Olá, o assunto do momento é a Coreia do Norte e a potencial, a eventual, quem sabe, invasão americana, atentado militar americano contra este país. Mas antes de nós pensarmos sobre a Coreia do Norte propriamente, vale a pena nós refletirmos um pouco sobre a ideia de intervenção de uma sociedade sobre a outra. Seria justificável este processo de intervenção? Seria moralmente válido este processo de intervenção? Bem, a história não concorda com a lógica intervencionista, pelo menos nos exemplos que estão dados, e em especial para a sociedade que sofre o processo de intervenção, em especial para a sociedade invadida. Vamos voltar um pouco no tempo, aqui no processo de ocupação pelos europeus sobre o continente americano. América Portuguesa, Brasil colônia, e havia o interesse da Igreja Católica de catequese das populações indígenas. Abandonemos por um momento a ideia de contra-reforma, os problemas políticos no continente europeu e pensemos no padre jesuíta, que sai do continente europeu, vem ao continente americano, que arrisca a sua vida, que vai se defrontar com um ambiente inóspito, com vistas à catequese do índio. Talvez este padre estivesse imbuído das melhores intenções de salvamento da alma dos nativos indígenas. Agora, qual é o desdobramento histórico que nós encontramos deste processo de catequese? Havia em São Paulo bandidos chamados bandeirantes que buscavam, dentro do chamado bandeirantismo de caça ao índio, avançar pelo interior da América Portuguesa para prender populações a serem comercializadas como escravos. Aonde encontrar esses índios concentrados? Ora, as missões jesuíticas concentravam essas populações indígenas e eram locais, portanto, de acesso por parte do bandeirantismo de caça ao índio. Apesar da proibição da Igreja Católica de escravização das populações nativas do continente americano, o processo de catequese dessas populações em grande parte contribuiu para o seu próprio processo de apresamento, para o processo de apresamento e escravização dos indígenas e, consequentemente, para o seu etnocídio e ou genocídio. A intervenção externa de uma sociedade sobre outra, com desdobramentos negativos para a sociedade invadida. Se isso acontecia há alguns séculos, continua acontecendo até as últimas décadas e na atualidade. Recentemente nós tivemos dois países, um do Oriente Médio e um do Norte da África, sofrendo intervenção externa por diferentes modalidades. Um o Iraque do Saddam Hussein, outro a Líbia de Muammar Gaddafi. Nos dois países, a ação ocidental se justificava na leitura dos países ocidentais por existirem governos autoritários, ameaçadores à segurança regional, ameaçadores às suas pobres e indefesas populações. Bem, será que alguém discordaria que Muammar Gaddafi na Líbia e Saddam Hussein no Iraque se constituiriam como governos autoritários desrespeitadores de direitos humanos? Claro que ninguém, acredito, contestaria isto. Mas se a derrubada desses dois governos aconteceu por esse motivo, parece que o tiro saiu pela culatra, porque depois da queda desses dois ditos ditadores, os países mergulharam em guerra civil, o islamismo na sua vertente extremista, na sua vertente fundamentalista religiosa, teve campo fértil de difusão, inclusive um fundamentalismo islâmico violento, inclusive a difusão do Estado Islâmico nos dois territórios. Então, se havia atrocidades e desrespeito aos direitos humanos em governo Hussein e Gaddafi, com a queda desses governos houve ainda muito mais. Portanto, a ideia de destituição de governos mediante uma lógica supostamente humanitária de criação de um ambiente político que fosse pautado por igualdade, por liberdade junto às pessoas, não corresponde ao que aconteceu na Líbia, não corresponde ao que aconteceu no Iraque após a queda dos seus até então chamados ditadores. Por que seria diferente na Coreia do Norte? Então, o mesmo script se desenha
né, se constitui, se cria um monstro ditador, agora Kim Jong-un, presidente norte-coreano, que passa a ser denominado ditador para justificar a sua eventual derrubada. Então o script está escrito, ele é bastante parecido com os anteriores, do Iraque e da Líbia. Para finalizar, quem sabe haja quem me conteste, dizendo que há necessidade dessas intervenções externas porque são sociedades marcadas por desrespeitos a liberdades fundamentais e dotadas de governos autoritários, manipuladores das forças armadas, que inviabilizam que a própria sociedade transforme as suas estruturas. Bem, quem pensar assim também não se lembra muito da história. Será que o governo chinês até 1948, 49 era um governo fraco e plural à diversidade social política? Claro que não. Não seria uma ditadura em Cuba até 1959 com Fulgêncio Batista? Uma ditadura opressora à população? Com certeza. E os exemplos são vários. A Rússia, às vésperas da Revolução Bolchevique, a monarquia francesa antes da Revolução Francesa, todos são governos autoritários, todos são governos manipuladores dos recursos militares contra a população. Mas há um elemento contra o qual esses governos não podem ter força, que é a própria organização da população. Quando a população se torna consciente dos problemas que a afetam, quando a população se organiza, quando ela tem uma ideologia que permite a sua organização com vistas à superação destes problemas, não há governo que resista a essa situação. Portanto, se alguém precisa transformar a Coreia do Norte, são os próprios norte-coreanos e eles são necessários o suficientes para este processo. Quando alguém de fora tenta dar uma ajudinha, esta ajudinha se desdobra no que aconteceu na Líbia, no Iraque, e a própria sociedade invadida, a própria sociedade que sofre essa manipulação externa, é que paga a conta depois. Um abraço a todos e boa sorte.